Olá, turminha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Agora vamos falar sobre o capítulo 4, sobre o assunto de circunferência. Esse assunto, teoricamente, ele é um assunto novo para vocês, mas eu acredito que nas séries anteriores você já tenha visto alguma coisa a respeito de circunferência. Contudo, vamos fazer essa pequena revisão aqui do capítulo 4, ok? Me chamo Mimo Samiti Pinto. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. E nós vamos direto a ver o panorama do capítulo 4, o que ele se trata, do que a gente precisa aprender neste capítulo, ok? Da circunferência a gente vai ver a definição de circunferência e seus elementos, ok? A construção de circunferências, como ela se dá. Aqui está repetido, né? Não precisa levar em consideração, considera isso aqui. O conceito de circunferência como lugar geométrico, a relação entre a medida de uma circunferência e o seu diâmetro, ok? A circunferência e seus elementos. A circunferência possui características não comumente encontradas em outras figuras planas, como o fato de ser uma figura plana que pode ser rodada em torno de um ponto sem modificar a sua posição aparente. É também a única figura que é simétrica em relação ao número infinito de eixos de simetria. A circunferência é importante em praticamente todas as áreas do conhecimento, como nas engenharia, matemática, física, química, biologia, arquitetura, astronomia, artes, e também é muito utilizado na indústria e bastante utilizado na residência das pessoas também. Ok? Para você ter uma ideia, os objetos circulares estão presentes no nosso dia a dia. Vamos verificar aqui alguns exemplos. Claro que a gente não vai esgotar os exemplos, mas é para você ter ideia de como eles estão tão presentes no nosso dia a dia. A linha do Equador, tá? É representada pela circunferência. A circunferência abdominal, apesar de ela não ser perfeita, mas é uma circunferência porque ela dá uma volta arredondada, certo? No abdômen. O desenho de um ventilador usa a circunferência, certo? As moedas, conhecidas principalmente no nosso real. A bandeira olímpica no seu símbolo dos anéis. E para fechar aqui, os CDs, né, discos. Alguns exemplos para você se familiarizar e verificar que realmente no nosso dia a dia nós cortamos com os objetos circulares no nosso dia a dia, ok? Vamos aos elementos da circunferência, centro e raio. Para construir uma circunferência, seu centro, como o nome sugere, é o ponto que está no meio de uma mesma distância da figura. O raio, denotado por R, é qualquer segmento de reta que parte do centro e vai até a circunferência. A distância R é de grande importância para calcular-se a área e o comprimento da figura. Então, o raio, né, ele vai do centro até tocar na circunferência. Perfeito? Raio do centro até tocar na circunferência. Cordas. É uma circunferência. A corda é qualquer segmento de reta que liga dois de seus pontos. Atenção, o centro não é um ponto da circunferência. Dessa maneira, as cordas em um círculo podem ser compreendidas como segmentos de reta que ligam dois pontos distintos de sua borda. Perfeito? Então, aqui, de acordo com a figura, aqui é uma corda, aqui temos outra corda, certo?
Diâmetro. O diâmetro é uma corda da circunferência que contém o centro. Dessa maneira, o diâmetro é a maior corda possível de uma circunferência e sua medida é igual a 2 vezes o raio. D, ou seja, o diâmetro, é igual a 2 vezes o R, que é o raio. Perfeito? Por que isso ocorre? Tá vendo que corda é qualquer segmento de reta? Ó. E quando esse segmento de reta passa no centro, atravessa ele todo, a figura geométrica, a circunferência, ele é considerado diâmetro. Perfeito? E o diâmetro ele é igual a 2 raios, porque ó, daqui para cá é um raio, daqui para cá é outro raio. Por isso que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, ok? Tranquilo? Guardem essa definição aqui. Ela vai ser muito importante para o uso e a aprendizagem da circunferência, ok? Arco. Considere os pontos A e B sobre uma circunferência. As duas partes formadas que vão de A até B são chamados de arco da circunferência, como demonstrado na figura a seguir. A ao ponto B. Isso aqui é considerado um arco, ok? Construção da circunferência. Para construir uma circunferência, precisamos de um ponto conhecido como centro, ou origem de uma distância determinada, conhecida como raio. A circunferência é formada por dois pontos que estão em uma mesma distância R do centro. A ferramenta mais utilizada para construir uma circunferência é esse equipamento aqui, essa ferramenta chamada de compasso. Okay? Ele fixa com uma espécie de alfinete aqui. Aqui é uma espécie de pontinha bem afiada para ele fixar no papel ou no substrato que ele vai estar apoiado. Parece uma agulha mesmo. Você fixa e aqui é um lápis, né? Aí você roda para a esquerda ou para a direita, de forma que ele mantenha o mesmo tamanho aqui. O raio tem que ser iguais, tá? A ferramenta é usada chamada de compasso. Lugar geométrico. A circunferência é um lugar geométrico de todos os pontos de um plano que estão localizados a uma mesma distância r, ou seja, raio, de um ponto fixo denominado centro da circunferência, o ponto O. Okay? Conceito de circunferência como lugar geométrico. Como nós já vimos, um conjunto de pontos que possuem uma mesma propriedade e somente eles possuem o denominado lugar geométrico. A circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos que distam igualmente do seu centro, como nós já vimos aí. Okay? Relação de uma medida entre a medida de uma circunferência e o seu diâmetro. Como já vimos, o diâmetro é uma corda da circunferência que contém o centro, perfeito? Dessa maneira, o diâmetro é a maior corda possível em uma circunferência e a sua medida é igual a 2 vezes o raio, isso nós já sabemos. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio, o R. O resultado da divisão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, atenção, o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, será sempre igual a uma constante, representada pela letra grega chamada π. Eu acredito que seja a primeira vez que vocês estão vendo isso aqui. É uma letra grega e o nome dela é π. E ela mede aproximadamente 3,14. Tá? Aqui foi arredondado para efeito de cálculo, mas ela tem vários dígitos ainda para cá. Tá? Então, para efeito didático, nosso agora, na primeira apresentação da letra grega π, ela vai valer aproximadamente 3,14. Perfeito?
Guardem isso para a vida de vocês. Sempre que você for estudar a circunferência, vocês vão estar trabalhando com a letra grega π. Perfeito? O vestibular cai muito também. Isso, independente do tamanho da circunferência, pois seu comprimento e o seu diâmetro são proporcionais, e a razão da proporcionalidade é igual a π. Ok? O comprimento de uma circunferência é a medida da própria circunferência, em algumas unidades de medida conhecidas. Esse comprimento pode ser obtido pela fórmula, o comprimento, né, que é igual a 2, o 2 e o raio nós já conhecemos, e agora foi apresentada a letra grega π. Tá? Em alguns casos não precisa mudar, o π fica, o π fica sendo sempre π. Tá? Mas nas questões, quando for precisar mudar o resultado, usa-se esse cálculo aqui, no lugar do π coloca 3,14 para achar o tamanho da circunferência, ok? Senão vai ficar 2 vezes o r, π, tá? Mas é a questão que vai determinar isso, ok? Mas nós já conhecemos que π é igual a 3,14. Bom, eu espero ter ajudado aqui. Nas próximas aulas eu vou procurar exercícios para a gente praticar isso aqui, para tentar fixar essas definições. Mas o capítulo 4, o panorama é esse, tá ok? Espero ter ajudado. Inscreva-se no canal, clique no sininho, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se puder, apoie o canal também. Não deixe de se inscrever no nosso Instagram, no canal M Pinto Descomplicando a Matemática. Perfeito? Então até a próxima, um grande abraço.